Um vidro estilhaçou-se contra a pedra fria quando ela recuou, e o som cortou-lhe o corredor como um aviso. Isabela prendeu a respiração, a mão fechada sobre o pingente oculto sob a camiseta, enquanto passos apressados ecoavam do outro lado da porta. Na capital, fortaleza de mar-bruma, as torres vigiam o porto. No distrito dos mercados, largo de Eames, as bancas se enfileiram até a muralha sul. Na propriedade real, domínio de Serra Alta, o palácio se ergue sobre colinas ventosas. No reino, o poder vem pelo sangue. Alfas mantêm autoridade visceral. Não poderes mágicos, mas influência tátil que dobra corpos e decisões. Betas são a maioria trabalhadora sem dons, oscilando entre proteção e servidão. Ômegas raros nascem com dons específicos, cura, sombras, leitura de memórias, herdados por linhagens. Os dons têm alcance curto, geralmente metros. Sua intensidade depende da força vital do portador, e o custo é concreto. Cada uso drena resistência física, traz náuseas agudas, e se prolongado prende o portador emocionalmente a quem ou ao que foi direcionado. Essas leis foram escritas em decretos e punem severamente qualquer uso público. A sociedade é estratificada. Alfas ocupam cargos, terras e imunidade. Betas ocupam comércio e serviço. Ômegas vivem sob olhares novos, temidos, restritos. Ômegas não podem casar com herdeiros de certas casas. Sua presença em cargos públicos é revista. Escândalos viram cárceres. O poder político é centralizado no Conselho dos Nove, onde casas nobres tramam privilégios. No cotidiano, a opressão se manifesta em patrulhas nas ruas, certificados de nascimento revistados e em leis que tornam um dom proibido motivo para confisco de bens. O rei Alfa tomou forma na luz fraca do corredor. Alto, cabelo preto como breu, olhos cor de âmbar que queimavam sob as pálpebras. Uma cicatriz em forma de lua repousava na lateral do pescoço. Lembrança de criança e ferida, que não fechou por inteiro. Havia um peso em seus ombros que não vinha só da coroa. Quando tinha 12 anos, viu sua família dizimada numa noite de invasão. Aprendeu cedo que perder o controle era igual a perder tudo. Esse medo de perder o controle era seu conflito interno, sempre mordendo por baixo. Por fora, ele era ritual. Inspecionava as muralhas ao amanhecer, presidia conselhos com voz curta, comia em silêncio e dormia com a armadura ao lado da cama. Por dentro vivia vigilante e sozinho. Precisava manter o trono. Essa era sua vontade explícita. O que precisava, porém, era aceitar vulnerabilidade e aprender a confiar, admitir que alguém poderia entrar em seu círculo sem ser apenas mais uma sombra a obedecer. Seu conflito externo já se anunciava. O Marquês d'Altan, conselheiro poderoso, exigia submissão às suas políticas e ameaçava alianças que minariam a autoridade real. D'Altan buscava poder maior desde um passado de humilhação quando foi excluído de heranças. Agora sua vingança tinha forma institucional. D'Altan via nas linhagens ocultas uma ameaça e em Isabela uma peça que podia ser usada. Isabela apareceu na antecâmara como alguém que não pertencia àquele mundo. Pele pálida, cabelo ruivo desalinhado preso com pressa, olhos cinzentos que buscavam cada canto antes de fixar-se no homem à sua frente. Havia vergonha em seus gestos, os ombros curvados, o sorriso contido. No passado recente fora acusada publicamente de traição. Sua reputação destroçada deixara marcas que queimavam sempre que olhavam em sua direção. Ela contratara proteção por necessidade, não por orgulho. Isabela possui o dom de manipular sombras, herdado por linha materna, proibido por lei.
A origem vinha das histórias sussurradas no seio da família, descendentes que conversavam com o escuro e o moldavam para esconder, curar ou ferir. A primeira manifestação aconteceu numa noite de 15 de março, quando tinha 13 anos. As sombras da cozinha ergueram-se para cobrir uma ferida na perna do irmão, e ela acordou com as mãos sujas de poeira escura e um medo novo. Desde então ela escondeu sinais, sufocou instintos, controlou tremores. O pingente era o centro, ônix negro, do tamanho de uma noz, com gravação de um brasão antigo e fios de prata entrelaçados. Isabela o guardava preso ao pescoço, sob a camisa, sempre junto ao coração. Era lembrança de mãe e, segundo as velhas palavras, um foco quando a sombra precisava encontrar forma. No corredor, ao recuar da janela quebrada, sentiu o frio subir pela garganta. O pingente roçou a pele e um brilho tênue percorreu sua palma, tão sutil que poderia ter sido imaginação. Aconteceu numa fração de segundo. A sombra sob suas botas esticou-se, não mais escura que um fio de tinta, mas distinta. Ela virou a cabeça, olhos arregalados, náusea veio junto, como sempre que usava o dom. O encontro aconteceu por motivo externo e claro. Uma carta do conselho convocara Isabela para depor sobre a acusação de traição. Temerosa por sua vida, ela pagou um intermediário desligado ao palácio para providenciar um guarda-costas de confiança. O rei Alfa, recente alvo de movimentações do Marquês d'Altan, enviai um de seus homens mais próximos para supervisionar a proteção. E quando o guarda foi substituir sua posição, foi ele quem veio, não destino. Uma série de exigências legais e políticas que forçaram as mãos. Ele a observou primeiro sem anunciar intenção. Isabela, disse ele, a voz baixa e medida. Você entende as condições. Ela ergueu o queixo, o pingente batendo contra a pele. Entendo, respondeu, e a palavra saiu seca. Quando ele estendeu a mão para conferir seus documentos, os dedos dele encostaram por um instante no fio de prata do pingente. O brilho foi quase imperceptível, um lampejo frio que subiu do metal. Ela teve um sinal de fraqueza, o estômago contraiu, uma fileira de suor apareceu nas têmporas. Era o custo. O uso do dom, mesmo mínimo, cobrava algo de volta. Nos fundos da Altan via o movimento como chance. Ele já havia instigado a humilhação de Isabela meses antes, quando um rumor plantado colocou sua família contra as casas que apoiavam o rei. Agora ele puxava fios. Queria que a reputação dela caísse para obrigar o rei a escolher entre proteção e política. Se o rei aceitasse publicamente Isabela sob sua guarda, D'Altan ameaçava expor o dom e forçar a execução de leis que arrancariam terras e lealdades. A vigília que antecedia a votação do conselho mantinha a cidade em alerta. Era final do outono. Ventos cortantes chegavam do mar e as noites já traziam um cheiro de ferro e folhas velhas. O encontro entre o rei Alfa e Isabela durou o tempo exato para acender suspeitas e obrigações. Eles saíram do corredor sob olhares, cada um carregando o próprio medo. Ele de perder o controle do trono, ela de ser arrancada da vida que restara. A história que começa ali vai cobrir aproximadamente 5 meses, meses de conselhos, de sombras e de decisões. Havia desejo contido no ar, proibido, intenso, e um segredo que poderia acender guerras. Eles sabiam pouco um do outro, mas sabiam que nada mais seria como antes. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 3 dias depois, no início da manhã, eles estavam no domínio de Serra Alta, nas salas altas do palácio que olhavam para as colinas. Da janela via-se o largo de Amis ao longe, as bancas enfileiradas em direção à muralha sul. Além, a fortaleza de Mar Bruma
Desenhava-se na linha do horizonte, torres escuras vigiando o porto. O vento trazia cheiro de sal e folhas velhas. O pingente estava firme contra o peito de Isabela, sob a camiseta. Ainda ônix negro, com fios de prata entrelaçados, mas agora uma microfissura cortava a parte inferior do metal. Quando Mateus lhe tocou a mão, o ônix se aqueceu como se respondesse ao calor humano e uma linha prateada brilhou por um segundo. Isabela percebeu o gosto de ferro na boca. Cada reação do pingente era um lembrete de custo. Mateus mudou algo naquele dia. Em vez de comandar à distância, tirou a luva da mão direita e sentou-se numa cadeira baixa ao lado dela. Foi um gesto pequeno, de ferro para a pele, mas cortou a distância cerimoniosa que sempre os separara. Ele falou primeiro sobre a cicatriz do pescoço. Não a deixou apenas como símbolo de poder, contou como a recebeu. Aos 12 anos, uma noite em que aprendeu que perder o controle podia custar sangue. A confissão veio simples, sem floreios, e trouxe Mateus para mais perto daquilo que temia. Isabela respondeu com outra confissão que ninguém mais sabia. Falou de março, da cozinha, do irmão, de como as sombras subiram para cobrir a pele aberta. Falou sem teatralidade com o som de quem paga uma dívida. Ao terminar, a mão dela encontrou a dele e não retirou. O pingente vibrou com uma luz tênue e a fissura pareceu respirar. O crescimento foi paralelo. Mateus ordenou que as vigílias fossem reduzidas por 3 noites seguidas, arriscando a crítica dos nobres, para que Isabela pudesse dormir sem patrulhas à porta. Foi uma mudança prática. Um rei que cedeu poder sobre a segurança real para resguardar alguém que a corte preferia ver punida. Para Isabela, o gesto foi um preço e um presente. Ela aceitou a proteção com culpa e alívio, e naquele gesto mostrou que podia confiar o corpo, ainda que relutante quanto ao coração. Mas a política mordia. Enquanto trocavam memórias, a sela na porta bateu e um homem entrou carregando um selo oficial. Ele veio correndo do pátio, roupa de mensageiro, olhos cinzentos e uma cicatriz que atravessava a bochecha até a orelha, traço que o tornava fácil de lembrar. Seu nome não foi anunciado. Deixou a folha sobre a mesa, rasgou a expressão por um instante e falou sem cerimônia. O conselho exigia que Isabela comparecesse em audiência pública em 3 dias, na fortaleza de Marbruma. Havia uma condição. A audiência seria conduzida sob pedido do Marquês d'Altan. O mensageiro agiu como se não fosse maior que um mensageiro. Entregou o papel, recuou e deixou no ar o gosto de ameaça. Sua motivação era clara nos olhos. Procurava a favor dos poderosos. Falava com pressa, como se temesse ouvir outra ordem. Antes de sair, olhou diretamente para o pingente e deu um passo e disse baixo, quase como provocação. Vi o brilho na prata, guarde bem os passos. A entrada daquele homem complicou tudo. Mateus reagiu com um impulso que contradizia seu medo. Mandou fechar as portarias e requisitar o mapa das câmaras do conselho. Se d'Altan queria espetáculo, o rei decidiu negociar o cenário. Era uma ação dupla, proteger Isabela através de regras e, ao mesmo tempo, tentar minar a manobra política com legalidades. Mas cada movimento gerava novo ruído. D'Altan poderia vazar a convocação. Os guardas, forçados a obedecer ordens contraditórias, começariam a cochichar, e o povo nas ruas já buscava qualquer rumor para apimentar suas angústias. Isabela propôs uma solução parcial, aceitar a audiência, mas exigir que fosse fechada ao público e que os votos registrados fossem transmitidos ao domínio. Mateus hesitou. Aceitar a impediria um ataque direto à sua autoridade, mas também daria ao Marquês a oportunidade de pintá-lo como cúmplice. Em vez de se fechar, Mateus tomou outra atitude. Chamou um secretário
e ordenou que um escrutínio privado fosse preparado com testemunhas de casas aliadas. Era arriscado. A ação mostrava desespero e força ao mesmo tempo. Os dois, então, testaram limites íntimos. Antes de a reunião ser marcada, Mateus pediu a Isabela que contasse por voz baixa como ela sentia o pêndulo do dom. Queria entender o preço. Ela falou sobre náuseas, sobre a sensação de perder parte de si quando o dom prendia emoções a outra pessoa. Mateus falou, por sua vez, de noites em que se trajava de aço para se lembrar de permanecer imperturbável. Pela primeira vez ofereceu uma promessa sem coroa, protegeria a verdade dela quando isso significasse abrir mão de retórica com a corte. O pingente respondeu de novo. Quando ela colocou a mão por cima da sua cicatriz, sem sombra de vergonha, o ônix aqueceu. A fissura acendeu uma linha prateada que parecia cruzar a palma de Mateus. Ele fechou os olhos sem perder o controle e deixou que uma dor antiga se aquietasse. A cena foi pequena, íntima e definitiva, uma afirmação de que ambos avançavam. Ele admitindo vulnerabilidade, ela aceitando apoio. Mas a ameaça permanecia concreta. Um mensageiro saíra e com ele vinha o rumor seguro de Daltan. Queria forçar Mateus a escolher entre trono e proteção pública. A corte já murmurava sobre consequências legais, confisco de terras, revisão de direitos de ômegas. O prazo de 3 dias pesava como uma data de execução. No corredor, enquanto o vento chicoteava as bandeiras do palácio, o pingente soltou um pulso mais forte. Isabela cambaleou, sentiu náusea e Mateus a segurou antes que ela caísse. Ele olhou para ela como nunca tinha olhado um súdito. Havia medo, sim, mas também algo que podia ser chamado de promessa. Do outro lado do vidro quebrado do primeiro encontro, Daltan sorriu ao receber a notícia. Lá embaixo, o mercado começava a se preparar para boatos. Em 3 dias, disseram as cartas, o destino seria jogado em praça pública. Mateus arrumou a capa e sem cerimônia falou apenas. Vamos. Isabela fechou os dedos no pingente, sentiu a fissura quente e respondeu. Se for comigo, eu vou. O corredor ficou com o som dos passos e a cidade, ao longe, esperou. Passaram-se 2 dias desde que o mensageiro trouxe a convocação. Eles partiram do domínio de Serra Alta ao amanhecer. À retaguarda, as colinas ainda guardavam a silhueta do palácio. À frente, o largo de Ames surgia como uma fita de cor entre as encostas. Além, a fortaleza de Mar-Bruma escancarava suas torres no horizonte, promessas e ameaças em pedra. Seguiam a estrada que descia a Coe e a encosta, com carroças do cortejo real à frente e escudeiros alinhados em guarda. O pingente continuava contra o peito de Isabela. A microfissura que aparecera crescera um fio mais longo. Quando a poeira do caminho se assentava, ele vibrava leve e aquecia no toque como se pressentisse tensão. À sombra das capas, a prata entrelaçada brilhava e soltava por vezes finas linhas de luz, como lembrança do primeiro uso que salvou o irmão. Na noite que antecedeu a chegada a Mar-Bruma, houve vigilância compartilhada. Mateus ordenou que a escolta acampasse fora da estrada principal, em uma clareira onde brotavam urzes e espinheiros negros. Retirou a luva direita, gesto que custara murmúrios na corte, e sentou-se junto à fogueira. Os guardas recuaram. O privilégio de um alfa seguia intacto. Ordens rápidas e mão firme rendiam obediência sem perguntas. Isabela, tratada como ômega, ocupou a tenda dos servos como protocolo, mas ela saiu e sentou-se ao lado dele. Era um ato simples, proibido pelo olhar da fila de soldados, e tudo o que restava de formalidade ruiu. Ela falou primeiro, voz baixa sobre o crepitar das brasas. Confessou que ao usar a sombra para cobrir um ferimento,
Sentira partes de si ficando presas às lembranças da dor alheia. Falou sem teatralidade, com a sinceridade que só um medo antigo traz. Mateus, por sua vez, revelou uma decisão. Iria despachar metade da escolta por uma rota sinuosa ao longo da costa para despistar espiões. A outra metade, conduzida por ele, faria o caminho direto para a audiência. Era uma ação arriscada, dividir forças contra um inimigo que poderia aparecer, mas ele justificou com frieza humana. Preferia acabar com rumores de complacência do que proteger Isabela apenas com números. Ela tocou a palma dele. O ônix esquentou e uma linha de prata vibrou sobre a pele. Foi um consolo e uma cobrança. Ambos cresceram naquele gesto. Ela aceitou confiar seu corpo de novo. Ele assumiu o risco público de contrariar a corte por proteção direta. Ao amanhecer, Mateus enviou ordens. Usou seu status para requisitar uma carruagem oficial e escolta extra, privilégios que nenhum beta teria acesso. Isabela, em contrapartida, recebeu ordens de recuar nos círculos sociais. Servos a evitaram, comerciantes a encararam com medo. A hierarquia tornava cada movimento público uma peça de política. O vento que vinha do mar trouxe gaivotas e o cheiro salgado. Entre as moitas, pequenos corvos se agitavam. A flora raspava capas e armaduras. E foi na curva onde o caminho se estreitava entre espinheiros que a emboscada aconteceu. A primeira flecha cortou o ar ao entardecer. Gritos, couro contra pedra, e depois o som seco de metal apagando fogo. Homens surgiram do mato, roupas remendadas, olhos frios. O líder era um homem de rosto marcado por uma cicatriz horizontal que atravessava a boca. Um corvo tatuado na garganta emergia quando ele gritava ordens. Chamavam-no Corvo. Sua motivação era simples e paga. Moedas e promessas de Daltan. Seus olhos mostravam nada além de lucro. Corvo atacou com precisão, conhecia emboscadas, houve vento de sangue e pólvora. Um guarda caiu, uma espada partida, capotes rasgados. Mateus reagiu como sempre, com precisão de comando, mas sua mão sem luva foi atingida no punho por um corte que abriu o couro e arrancou sangue quente. A dor lhe roubou o equilíbrio. A mão dele deixou a espada cair por um segundo. Isabela tentou recuar e foi empurrada para trás por um bandido. Sua camiseta encharcou-se de vermelho. O pingente vibrou com violência. A fissura abriu um traço prateado mais visível. O ônix tremeu e Isabela ouviu um zumbido dentro do peito. Náusea a dobrou. Ela usou a sombra como nos velhos dias. À procura de proteger, ergueu uma tênue cortina escura sobre a ferida no ombro que sangrava, cobrindo a carne exposta. O movimento foi suficiente para desviar outra flecha. O custo veio em um instante. Ela ficou pálida, suor frio, olhos perdidos. A sombra cobriu, mas deixou algo dela presa na dor do soldado caído. Mateus a viu definhar. Temeu a perda de controle que sempre o amedrontara, perder o trono ou perder a pessoa ao lado. A pressa dele mudou a ordem das coisas. Gritou instruções que foram obedecidas. Mandou recuar por uma abertura entre espinheiros, sacrificando equipamento. 2 lanças foram deixadas presas nos arbustos, estandartes rasgados. Corvo escapou por entre as moitas. No chão, ao lado do guarda ferido, havia um fio de tecido com um selo parcialmente queimado. Um detalhe bordado que Mateus reconheceu por um segundo. Não era casual, era um rastro. A ponta do fio apontava para um propósito maior. Isabela teve que ser sustentada. O sangramento não cessava e a palidez crescia. O pingente, aquecido pela violência, soltou finas partículas prateadas que se depositaram na palma dela, como se protestasse contra o dano. A consequência foi imediata. Um guarda perdeu a lança. Um mensageiro que levaria relato ao palácio
ficou sem sapato. Mateus viu-se forçado a escolher entre seguir Corvo ou levar Isabela a um local seguro. A confiança construída nas últimas noites foi posta em xeque pelos ruídos da ambição. Os rumores, as ordens de Daltan explodiram em ação. Agora havia prova de manipulação e um ferimento real que ameaçava expor a vulnerabilidade de Isabela, política e física. Mateus fechou a capa sobre o braço cortado, rosto duro. Colocou Isabela na carruagem com mãos firmes e, antes de saltar para o cavalo, pegou o fio de tecido entre os dentes. O selo visível era antigo, um tridente sobre um campo de mar. Corvo havia deixado mais que um rastro, deixara um endereço. A urgência era clara. Isabela tremia, o onix respirava luz e a estrada para Mar-Bruma se tornara uma pista aberta para inimigos. Enquanto a carruagem arrancava, o vento levou o grito de gaivotas. O corte no ombro de Isabela pulsava, e o fio com o selo queimado balançava entre as placas da carruagem. Mateus olhou para a Riverida e para o pingente, para o lufio e para o horizonte onde as torres de Mar-Bruma esperavam. A escolha de agir o colocara em movimento, a emboscada deixara uma pista e uma urgência que não podiam esperar. 48 horas se passaram desde a emboscada. Estavam agora dentro da fortaleza de Mar-Bruma, na ala de audiências que mira o porto. Ao longe, através das janelas estreitas, via-se o largo de Ames aglomerado entre as encostas. Mais além, Serra Alta recortava as colinas onde o palácio parecia uma mancha pálida. A cidade cheirava a sal e pólvora contida. O movimento político concentrava-se ali. Conselheiros, escribas e mensageiros em fileiras fechadas, prontos para transformar suspeita em sentença. O pingente permanecia sobre o peito de Isabela, a microfissura agora mais longa, uma veia prateada que parecia respirar. Ela o usava como antes, sob a roupa com a ponta dos dedos frequentemente pousada sobre a superfície rachada. Mateus observava o objeto com olhos que misturavam curiosidade e responsabilidade. Quando a mão dele tocava aí a dela, a linha prateada vibrava e cruzava a pele do rei, lembrando a ambos que o laço tinha custo e calor. Na noite anterior à audiência, num aposento simples da fortaleza, houve uma conversa que nenhum cronista registraria, só os sinos notariam. Mateus tirou a luva direita e falou baixo sobre a noite em que perdeu a família. Não era discurso de coroa, era confissão. Tenho medo, disse ele, medo do que perco se sei vulnerável. Isabela respondeu com outra verdade. Contou que nascera num dia em que a família assinou papéis para sobreviver, que aprendera cedo a esconder mais que o dom. Escondia documentos, nomes, laços. Ali, sem espectadores, prometeram-se algo que mudaria o jogo. Mateus prometeu usar sua voz hoje, na audiência, para impor regras. Isabela prometeu, com a voz trêmula, não recuar se ele fosse atacado por apoiadores de Daltan. Foi um momento íntimo, novo para os dois, uma aliança sem protocolo. Na manhã seguinte, Mateus fez o que seu medo mais relutava. Entrou no salão com passos curtos e olhos retos. Convocou silêncio com a autoridade do trono e, antes que a leitura do documento começasse, impôs que a sessão fosse inicialmente fechada. Era uma manobra tática. Chamou representantes de casas aliadas, ordenou fecharem as portas e reclamou a leitura completa apenas para um escrutínio privado. A ação protegia Isabela, mas acendeu rumores. Nobres nas galerias murmuraram que o rei escondia algo. Foi então que Sela avançou. Ela era a arquivista do conselho, rosto vincado por uma queimadura que atravessava a sobrancelha, mãos manchadas de tinta. Entrou carregando um maço de papéis selados. Seu objetivo era claro: preservar seu posto.
Daltan havia prometido favor para quem entregasse provas contra a Ômega. Sela colocou um documento aberto sobre a mesa. A data estava carimbada, 15 de março, 16 anos atrás. Era uma carta com escrita apertada, assinada pela mãe de Isabela. Nela, a mãe agradecia a um mediador do Marquês por abrigo e orientação e entregava instruções sobre um objeto, o ônix, pedindo que fosse guardado até que a criança tivesse uso para ele. A carta incluía o endereço de um refúgio e uma linha que inflamou a sala. A mãe solicitara que, se necessário, a criança fosse apresentada ao protetor para a segurança. A leitura fez o salão aquietar. A data coincidia com a noite em que Isabela começara a entender sua sombra. Para muitos ali não era um relato de proteção materna, era prova de relação entre a família dela e intermediários das casas nobres. Daltan sorriu com a calma de quem planta e espera. A carta datada dava validade à suspeita. Isabela não fora apenas uma vítima, podia ter sido parte de um arranjo. A confiança pública evaporou em olhares. Mateus reagiu num instante que definiu a direção do conflito. Em voz alta declarou que a carta precisava de verificação e que sua apresentação pública iria apenas inflamar a praça sem garantir justiça. Ele discursou em defesa de um procedimento, investigação privada, validação por 3 notários independentes, anúncio posterior. Foi um gesto de defesa pública de Isabela e de erosão de capital político. Alguns aplausos contidos vieram de aliados, outros de casas que ambicionavam a queda do rei viraram em silvos. Daltan levantou-se e apelou para essa vergonha pública. Exigiu que Isabela fosse submetida a exame aberto e que o pingente fosse apresentado como prova de vínculo. As consequências práticas caíram sobre Isabela como gelo. Serviçais se afastaram. Mercadores remeteram cartas que pediam cautela. A hierarquia mostrou a rigidez de sempre. Mesmo protegida pelo rei, ela já sentia portas se fechando. Se Mateus mantivesse sua defesa, perderia o apoio de alguns nobres. Se cedesse, entregaria Isabela à humilhação que Daltan procurava. No meio do empurra-empurra, o pingente brilhou. Isabela, sem pedir licença, colocou a mão sobre o peito de Mateus e deixou que a prata aquecida tocasse a cicatriz em seu pescoço. Foi um gesto público e pequeno que furou o teatro. A fissura do ônix lançou uma estrela errante de luz. Para quem viu de perto, foi como ouvir um pequeno acorde. Aquilo não provava inocência, mas mostrou algo mais perigoso: ligação. Daltan, então, impôs o ultimato que virou gancho. Exigiu que Isabela escolhesse remover o pingente e submetê-lo ao conselho para exame público, liberando provas que poderiam quebrar a confiança entre ela e Mateus, ou recusar, e o Marquês forçaria a votação imediata para confisco de bens e prisão preventiva, alegando obstrução de justiça. A sala parou. O relógio do salão marcava minutos que se comprimiam como aço. Isabela sentiu o peso do olhar de uma cidade inteira. Mateus viu o rei que poderia perder tudo se protegesse demais. Entre as pedras antigas da fortaleza, ambos precisavam decidir rápido. Aceitar a exposição do símbolo que agora era mais que metal, ou permitir que a política transformasse uma promessa em prisão. 24 horas se passaram desde o ultimato no salão. Eles partiram da fortaleza de Marbruma, antes do amanhecer, desceram o largo de Ames com pressa contida e seguiam rumo ao domínio de Serra Alta. Mateus à frente, carruagem real entre as colinas, Isabela encolhida no banco, o pingente oculto contra o peito. A microfissura no ônix alargara. Agora havia uma lasca pequena faltando na borda. O objeto estava com Isabela, pulsando frio quando o medo subia, quente quando a proximidade de Mateus trazia alívio. O ar mudou a caminho do estreito entre valas.
Nuvens baixas engoliam o sol, o vento trazia sal e um gosto de metal. Quando a pista encharcada cedeu, uma chuva grossa converteu a estrada num rio de lama. A escolta teve que reduzir, homens escorregavam, rodas trancavam. Um peso geográfico, um deslizamento, bloqueou a passagem adiante. Pedras e troncos caídos fecharam o caminho. O atraso foi imediato. Guardas foram enviados a pé para procurar desvio. O resto ficou preso. Na beira da estrada, boatos correram como fagulhas. Em Serra Alta, rumores já mudavam tom. Alguns comandantes preparavam remoção de guarnições para abrir a via. Outros cochichavam que o rei desperdiçara recursos protegendo um ômega. Em Mar Bruma, mercadores aproveitaram para elevar preços de suprimentos. Crises naturais no reino pediam resposta rápida. O governador de Eames convocou carpinteiros e os capitães dos portos requisitaram navios para transportar cargas, arriscando menos gente na estrada. A hierarquia tremia conforme responsabilidades eram transferidas. Ordens baixas viravam punição aberta a quem tardasse. A lentidão irritou Daltan. Um mensageiro chegou por trás com notícias. A tempestade era boato perfeito. Na beira do acampamento improvisado, homens de Daltan cercaram a carruagem e começaram a provocar a multidão que se formava. Servos apavorados, curiosos, um punhado de nobres ambulantes. A tensão explodiu numa súbita insurreição de vozes. Salvos, insultos, dedos apontando para o pingente. Foi nesse momento que Mateus fez algo que ninguém esperava. Em vez de ordenar recuo, ele saltou da carruagem com capa aberta contra o vento. Colocou-se de frente para a leva humana, corpo erguido, e com a mão esquerda protegeu Isabela, empurrando-a por trás de si. Um dos provocadores avançou e acertou Mateus no ombro com o cabo de uma lança. O golpe fez o rei ranger os dentes, mas ele não recuou. Ordenou aos guardas que prendessem qualquer um que invadisse o círculo. O gesto foi físico e simbólico. O rei não só defendia um súdito, defendia uma promessa. A multidão recuou. Sussurros substituíram gritos e Daltan arrancou um sorriso frio. A ação custou a Mateus perda de apoio dentre cortesãos que viam no sangue uma fraqueza e ganhou a dúvida sincera de alguns soldados. Isabela, contudo, enfrentou seu próprio teste. Um jovem mensageiro, garoto dos caminhos, rosto sujo, conhecido entre a escolta como o que relata notícias do litoral, foi atingido por escombros quando uma pedra ainda instável rolou da encosta. Ele gemia, a respiração presa. Isabela olhou para o rosto dele e entendeu onde sua vergonha se encontrava. Expor o dom salvaria, mas prenderia pedaços dela à dor alheia. Ainda assim, ela correu para o rapaz. Sem aviso, deixou que a sombra se moldasse em torno da ferida aberta, cobrindo a carne e fechando a hemorragia como se fosse pano úmido. O custo veio na hora. Ela ficou pálida, vomitou, olhos vazios por um segundo. Mas o mensageiro respirou, salvou sua vida e com isso amarrou-se mais ao reino do que previa. Enquanto isso, um aliado improvável apareceu entre os arbustos lamacentos. Mara de Largo de Eames, mulher pequena, pele curtida, tranças encharcadas com nós de nylon e um dente faltando, aproximou-se arrastando um saco de suprimentos. Conhecida nos mercados por ferrar cordas e contrabandear remédios, Mara ofereceu uma rota lateral, um atalho por entre velhos caminhos de pescadores que levaria à Serra Alta, sem passar pela crista derrubada. Em troca, pediu algo que doía: proteção temporária para um navio de pesca que ela guardava e o perdão de dívidas que contraiu com um agiota ligado a Daltan. Sua motivação era pura sobrevivência,
O largo estava seco de rendas e o agiota exigia lealdade. Sua aparência era ruidosa e prática, as mãos cheias de cicatrizes que falavam de costas a maréis e portas arrombadas. O desvio funcionou, mas com preço. A carruagem, apertada por atalho estreito, balançou sobre raízes expostas. Um solavanco arremessou Isabela contra o batente. O ônix saltou, escapou do tecido que o prendia e caiu no lamaçal. Na tentativa de recuperar o símbolo, Mateus entrou na chuva sem luva e encharcado. O símbolo foi pisoteado antes que um guarda o achasse. A lasca faltante aumentara. A prata entrelaçada perdeu um fio. A perda física ecoou na alma. Isabela sentiu-se mais estilhaçada. O ônix retomou o parco brilho, mas parecia menos inteiro, como se a proteção também tivesse sido corroída. A notícia do dano se espalhou. Em Marbruma, Daltã murmurou que ombreiras do rei se rachavam. Em Serra Alta, conselheiros exigiam que o rei explicasse por que arriscara sua mão por uma ômega. O governador local ordenou que tropas fossem destacadas para abrir o deslizamento, e homens de Mateus foram desviados, enfraquecendo sua moral no salão. Rumores sobre homens e vingança do mar dominaram tavernas e corredores. No escuro da noite, quando limparam o barro, encontraram algo a que ninguém dera atenção até então: o pedaço de tecido queimado, preso entre a lama e a roda quebrada. Sobre ele, um selo parcial mostrava um tridente cruzando uma meia-lua rachada, o mesmo tridente do fio da emboscada. Só que, desta vez, havia uma marca adicional, um traço curvo, quase como a metade de uma lua cortada por uma lança. Mateus prendeu o tecido entre os dedos e sentiu, por um segundo, o peso de uma infância que voltava. Aquela imagem, pequena e ardente, parecia ligar Daltã a algo maior, ou a alguém que naufragara a família do rei uma noite há muito escrita em silêncio. Eles não tinham respostas. Tinham lama, um pingente mais quebrado e uma promessa que doía. E o tridente no pano sussurrava que a teia era maior do que a sala do conselho. 2 dias se passaram desde o deslizamento. Estavam ainda entre Serra Alta e Marbruma, numa clareira perto do largo de Amis, com o vento do mar empurrando a chuva que vinha do porto. A carruagem estava estacionada sob lonas remendadas. Ao norte, as torres da fortaleza de Marbruma recortavam o horizonte. Atrás, as colinas do domínio de Serra Alta guardavam o palácio como testemunha muda. O pingente estava com Isabela, sobre o peito, a lasca maior visível agora. A prata entrelaçada tremia quando alguém a tocava. A doença veio como preciso castigo do preço do dom. Nas horas que seguiram a cura do mensageiro, Isabela febrilou. Mateus negou ordem de levar curandeiros oficiais. Sabia que os regulamentos fariam perguntas que poderiam ser armas, e permaneceu à cabeceira. Ficou dias velando, cobrindo-a com mantos e conversando baixo para que a febre não colasse memórias alheias de novo ao corpo dela. Ordenou chás, requereu ervas contrabandeadas do largo de Amis. Concentrou sua voz em pequenos favores, em requisições que corroíam sua imagem. Escoltas tiveram missões adiadas, promessas de cargos foram postergadas. Cada cuidado custava apoio na corte. Isabela, frágil e orgulhosa, não se tornou instrumento passivo. Quando Mateus recebeu a visita de um mensageiro ferido, a lanterna caída na emboscada rasgara um corte no ombro do rei que ainda latejava. Ela levantou-se por vontade própria. Com mãos trêmulas limpou a carne exposta e usou a sombra não para ocultar, mas para aderir pele e tecido. O movimento tirou de Mateus uma dor que não era só física, deu-lhe alívio e por isso confiança. Ele deixou que a mão dela segurasse a dele, enquanto a costura sombria fechava o corte. A dependência mútua mostrou-se em pequenos atos.
Ela precisava de sua proteção para viver. Ele precisava dela para aceitar fragilidade sem perder autoridade. Enquanto isso, o conflito externo apertava. No conselho, Daltan movia peças como quem empurra galeões com troncais. Requisitava bloqueios, espalhava ordens para capitães portuários e exigia que governadores retivessem impostos até que o rei normalizasse sua casa. A chantagem era prática. Controlar os portos era controlar o pão do povo e a artilharia dos senhores. Mateus respondeu com jogadas táticas. Transferiu levas de suprimento para rotas interiores. Nomeou um aliado a governador de Ames por decreto temporário e ordenou patrulhas nas estradas de comércio. Decisões que custaram favores e aumentaram suspeitas. Nobres murmuraram traição onde ele via necessidade. No acampamento, um homem irrompeu pelas lonas encharcadas, rosto vermelho de vento e fumaça, dedos manchados de alga e sangue. Jorim, o velho marinheiro, trouxe algo que ninguém esperava, um caderno dobrado, páginas salgadas, com uma entrada datada da noite em que a família do rei foi atacada. Jorim tinha mãos calejadas, uma ruga profunda na bochecha direita e um olho azul que lembrava mar de tempestade. Sua motivação era tão crua quanto sua pele. Daltan havia tomado seu barco meses atrás, prometendo perdão de dívidas. Agora Jorim queria verdade e barganharia lealdade. Ele entrou em ação, oferecendo o caderno em troca de proteção e perdão. A entrada no caderno descrevia uma cerimônia num cais escondido. Havia nomes riscados e, entre eles, a referência a uma pedra negra de fio prateado e a marca de um tridente sobre uma meia-lua completa. O autor anotou que a pedra fora entregue a uma mulher vestida de bruma, que jurou por sangue e mar que guardaria o foco até a hora de atar as sombras ao mundo. Ao lado um rabisco, Casa Aemar anotada com a mesma tridente. Jorim jurou tê-lo resgatado de um navio afundado, onde encontrara sacos com símbolos idênticos ao pano queimado. A página tinha data e cheiro de sal, prova crua e nova que ligava o pingente a ordens marítimas e a famílias com brasões. O ônix reagiu. Quando Isabela tocou a página, a fissura abriu-se com um sopro frio e a prata entrelaçada emitiu uma luz breve que desenhou, por um segundo, o traço de um tridente cruzando uma lua inteira dentro do ônix. Foi como se a pedra reconhecesse a escrita. A reação explicou parte de sua função. Não apenas foco de sombra, mas âncora ritual que liga o dom a juramentos ancestrais feitos junto ao mar. A revelação deslocou a questão. Isabela não era apenas filha de uma linha doméstica. Algo na origem de seu dom fora selado por uma ordem costeira. A notícia correu rápido. Comerciantes de Mar Bruma exigiram garantias antes de descarregar navios. Um contrato de grãos foi suspenso porque o capitão alegou não poder servir a um porto dividido. A lei, sempre pronta a ir punir o diferente, agora era arma política. Bastava um carimbo para arrancar licenças de um comerciante e fechar portas a aliados do rei. Mateus viu pilares econômicos ruírem por ordens subordinadas e teve de escolher entre perseguir veracidade e manter a cidade abastecida. Antes do amanhecer, enquanto Isabela repousava exausta, uma carruagem negra trouxe a resposta de Daltan: ultimato. Entregar o pingente para exame público em 12 horas, ou Daltan fecharia os portos sob sua influência e exigiria que Mateus entregasse as fortalezas costeiras em troca de estabilidade. A mensagem veio com selo de cai-sangue seco. Mateus segurou o papel com dedos que tremiam pela primeira vez, não de guerra, mas de medo privado. Isabela, ao ouvir, abriu os olhos febris e viu na face dele a mesma escolha que ele encarara no salão: proteção ou trono,
O acampamento exalou silêncio. Cada decisão agora tinha peso de fome, de tropas, de promessas quebradas. Mateus podia ceder para salvar rotas e evitar motins, ou resistir e perder o que o sistema havia dado. Isabela pousou a mão sobre o ônix. A prata aquecia sob a carne dela como se também sentisse a dor do rei. A escolha exigia resposta imediata. 12 horas se passaram desde o ultimato. Estavam entre Serra Alta e Mar Bruma, no trecho que corta o largo de Ames. O vento vinha do mar e carregava rumor e sal. O pingente estava com Isabela, mas mais quebrado. A lasca maior faltava, a prata entrelaçada pendia, e o brilho vinha em curtos espasmos quando alguém tocava. Ela o segurava como quem segura um ferimento. Daltan aumentou a pressão. Ordenou bloqueios nos portos sob sua influência e plantou cartazes que pediam justiça contra a traição. Mensageiros trouxeram ordens para capitães que fecharam docas e recusaram mantimentos. No mercado, pregadores pagos chamavam Isabela de símbolo de corrupção, e nobres aliados de Daltan sussurravam sobre motins que poderiam depor Mateus se a cidade passasse fome. O ataque tornou-se prático, sabotagem econômica e espetáculo público. Foi numa manhã de chuva que veio a traição mais cruel. Um grupo de homens com brasões falsos contratados por Daltan invadiu aí o acampamento sob pretexto de revista real. Tinham ordens para procurar o pingente. Elda os guiou até a carruagem. Elda era pequena, pele sardenta, trança presa atrás da orelha. Trabalhava como escrivã para um agente do domínio e ajudar Isabela por gratidão. Isabela havia pago uma cura para o irmão dela meses antes. Motivação simples, proteger quem a havia ajudado. Elda escondeu o ônix numa caixa de remédios, jurando segredo. Quando os homens revistaram, acharam apenas o pano sujo e o caderno molhado de Jolim. Elda levantou a face enrugada de coragem e disse que aquele baú só tinha ervas. Disseram que a mentira seria perdoada se ela entregasse a pedra. Ela se recusou. Eles prenderam Elda ali mesmo. A multidão murmurou. Um dos homens, sem cerimônia, arrancou o pano e encontrou o ônix. Antes que Isabela pudesse reagir, um oficial com selo de Daltan ordenou que a pedra fosse levada para a fortaleza de Mar Bruma para exame público imediato. A perda foi concreta, o símbolo saiu das mãos de Isabela. O impacto foi físico e íntimo. A confiança que o toque da pedra lhes dava se quebrou com o baque das ferraduras. Daltan não parou. Mandou queimar páginas do caderno de Jorim diante dos homens, espalhando cinzas para provar fraude. Alguns trechos foram consumidos, outros ficaram manchados e ilegíveis. A estratégia era clara: destruir provas que ligassem casas costeiras ao passado do rei e ainda exibir o ônix como troféu para humilhar o casal. A multidão assistiu em silêncio dividido. Comerciantes viram suas licenças ser suspensas. Jovens gritaram por sangue. Os tavernas viraram bocas de boatos, cantos que celebravam Daltan, murmúrios que anunciavam escassez, panfletos rasgados com histórias falsas. Isabela fez algo novo e perigoso. Em frente ao posto onde Elda era levada, sob olhares e chuva, ela avançou. Não tocou Mateus, não pediu proteção. Havia gente acima e além da lei, e ela falou para eles, alto, voz que cortou a lama. Apresentou o que havia visto, chamou Daltan pelo nome, mostrou que a pedra fora entregue à sua família por aqueles que juraram proteger, e que Daltan agora usava fome como arma. Chamou Mateus de rei que preferiu salvar vidas a obedecer intrigas. Aquilo foi íntimo porque expôs sua fé nele em praça pública, uma confiança que podia custar sua liberdade. A multidão hesitou. Alguns a insultaram, outros ficaram em silêncio.
Mateus reagiu de forma inesperada e pública. Em vez de ordenar açoite ou silêncio, caminhou entre as pessoas até ficar ao lado dela. Retirou a luva esquerda e mostrou a mão ainda marcada pela ferida. Falou com voz sem coroa que escolhera proteger civis e não sacrificar inocentes por votos, que Elda ajudara por dívida de sangue e não por crime, que a cidade não perderia seu pão por ambição de um homem. Foi um momento de vulnerabilidade em praça pública, o rei admitindo medo e motivo, aceitando o custo. O gesto convenceu alguns soldados a recuar e ganhou a bênção amarga de alguns aldeões. Mas custou a Mateus metade do capital político que restava entre certos nobres. As consequências atingiram Elda de forma real. Ela foi detida e levada para uma cela na fortaleza de Marbruma. Sua cara pequena e enrugada, olhos agridos de medo, foi mostrada como aviso. Não a executaram por enquanto. A prenderam sob acusação de conspirar contra o Estado. O pagamento por ajudar os protagonistas foi a prisão, a recompensa cruel de Daltan. Isabela viu as mãos valentes de Elda serem presas e sentiu uma parte de si endurecer. Com o pingente em mãos inimigas, a confiança entre Isabela e Mateus fragilizou-se. Ela sentiu-se exposta, traída pelo vazio de metal que não respondia ao toque. Ele sentiu culpa por ter permitido que Elda pagasse por sua escolha. Ambos mudaram tática. Mateus exigiu representantes neutros para acompanhar o exame da pedra, para evitar que Daltan a destruísse em espetáculo. Isabela jurou recuperar o ônix sem criar um derramamento maior. Ela aprendera que usar seu dom para arrancar coisas do próximo aprendia ainda mais. Cresceram em reciprocidade. Ela defendia sua decisão publicamente. Ele usava o pouco poder que tinha para limitar danos. Na manhã seguinte, um prisioneiro trazido pelos soldados confessou, sob pressão, o que Daltan havia ordenado. Queimem os registros que mostrem transações com a Casa do Mar. Entre os papéis queimados havia um fragmento não consumido, um pedaço de pergaminho com um selo parcial. Na marca, a metade de uma lua e um tridente. O mesmo símbolo que Elda vira no pano, o mesmo que Jorin rabiscara no caderno. O fragmento continha uma linha apenas, legível. Pelo preço combinado, noite do ataque. A linha não dizia tudo, mas foi o suficiente. Era uma ligação parcial, uma sombra do passado. Daltan, por sua gente, estivera relacionado à noite que mudou a vida do jovem rei. A revelação apertou o ar. Mateus segurou o papel com dedos frios. À sua volta, a cidade prendia a respiração. Ele podia marchar agora, recuperar o pingente pela força e arriscar guerra civil, ou ceder portos e deixar Daltan ditar regras. A decisão precisava ser imediata, e pesava como uma escolha entre trono, sangue e justiça. 3 dias se passaram desde o último ultimato. Eles estavam entre Serra Alta e Marbruma, encostados ao largo de Emis, com as torres da fortaleza cortando o horizonte a nordeste e as colinas do domínio de Serra Alta a sudoeste. O pingente estava fora das mãos de Isabela. O ônix, agora mais lascado do que nunca, encontrava-se sob custódia do conselho na fortaleza de Marbruma, retido por oficiais leais a Daltan. A prata entrelaçada ainda reagia a lembranças, tremia quando se lembrava do toque de Isabela. E em silêncio mostrou que sua função era mais do que foco. Quando preso ao peito, ele ancorava sombras a votos antigos, permitia curas rápidas e segundo Jorin, ligava dom e juramento ao mar. Mas cada uso amarrava parte do usuário ao destino de quem tocava a pedra. O reino polarizava com velocidade. Em Marbruma, bandeiras de Daltan surgiam nas docas. Mercadores fechavam contratos com medo e alguns capitães recusavam carga para evitar retaliações.
Em Serra Alta, aliados do rei cochichavam sobre deserções. Cortesãos que antes inclinavam a balança agora se esquivavam. No Largo de Emes, vendedores gritavam sobre escassez, e pequenos grupos se alinhavam em facções. Os que pediam paz a qualquer preço, os que exigiam justiça imediata e os que no meio vendiam rumores pagos por Daltan. Rumores viravam ação, bloqueios de docas, retenção de impostos, pequenas revoltas por comida. A cidade sentia o reino rasgando-se em duas. Houve uma conversa que mudou tudo entre Isabela e Mateus, privada, urgente. Na tenda onde guardavam papéis rasgados e o pedaço de pano com o tridente, Mateus puxou do peito o pedaço de tecido e cortou a palma da mão com o cuidado de quem conhece dor. Isabela, febril, mas firme, deixou que uma gota de seu sangue caísse sobre o pano. Ele colocou a mão aberta sobre a mancha vermelha e, sem cerimônia, apoiou sua cicatriz do pescoço contra a palma dela. Foi um juramento de pele e sangue. Prometeram trocar segredos e proteger as consequências um do outro. Mateus mudou ali. Não mais o rei que esconde a mão com luva por medo de se mostrar fraco, mas um homem disposto a expor a sangue para garantir um pacto. Isabela mudou também. Aceitou amarrar parte de seu dom ao destino político do rei, sabendo que isso aprofundaria a ligação e o custo. O gesto foi íntimo e decisivo. Selou uma aliança que transformava proteção em obrigação pública e privada. As pistas sobre o antagonista cresceram. O caderno de Jorim, agora inteiro, apontava Casa Aemar e o símbolo do tridente cruzando a lua. O fragmento queimado mencionado no salão combinava com a inscrição de Jorim. Pelo preço combinado, noite do ataque. Um mensageiro interceptado trouxe palavras codificadas entre Daltan e um capitão do porto, referências ao retorno de carregamento e remoção de testemunhas. O padrão se desenhava. Daltan negociara com casas costeiras para controlar segredos ligados a objetos cerimoniais que atavam dons a juramentos. O objetivo dele não parecia apenas político, era patrimonial. Controlar fontes de poder ritual que podiam legitimar ou destruir linhagens. O ônix, portanto, era peça central, não só prova. As decisões anteriores cobravam preço. A escolha de Mateus de proteger Isabela já custara favores nobres e a confiança de alguns comandantes. A divisão da escolta deixara lacunas. O desvio por atalho perdera o pingente no barro e Elda estava na fortaleza como exemplo. A economia sofria. Bloqueios e represálias fizeram subir preços e a cidade começava a aceitar que seguir o rei poderia significar fome. A lealdade do povo, antes silenciosa, tornava-se volátil. Longo prazo, privar-se de aliados nobres enfraquecia a coroa em caso de guerra. Proteger um ômega vinculava o rei a acusações que poderiam levar à deposição. Ambos sabiam que suas escolhas hoje definiriam não só corações, mas o mapa do poder. Um aliado fez um sacrifício concreto. Jorim ofereceu seu barco e sua tripulação para uma operação arriscada. Entrar à noite no porto de Mar Bruma, sob bloqueio, e recuperar o ônix das câmaras do conselho. Sua condição era clara e dura. Significava comunicar-se com contrabandistas, subornar capelões de guarda e aceitar que, se pego, seria acusado de pirataria e traidor. Jorim sabia que perderia o barco e possivelmente a vida, mas disse que apenas os que perderam tudo sabiam o preço da verdade. O compromisso de Jorim expôs o tipo de lealdade que custava mais que ouro. Sua família de marinheiros ficaria marcada, e seus filhos perderiam licença de pesca se fracassassem. Mesmo assim, ele sorriu com os olhos cansados e aceitou. A decisão moral que dominou a clareira foi implacável.
Mateus recebeu uma proposta do seu conselho militar: ordenar o bloqueio total do porto e bombardear o litoral para forçar Daltan a recuar. Seria uma ação militar que preservaria a honra da coroa, mas sacrificaria civis, navios e reputação. Poderia matar inocentes e provocar motins, além de isolar o reino. A alternativa era aprovar a operação de Jorim, ilegal, perigosa, sujeita à falha, que talvez recuperasse o Ônix sem disparar canhões, mas condenaria Jorim e sua tripulação a serem párias se algo der errado. Escolher entre bombardear e condenar civis ou transformar aliados em criminosos era escolher entre dois males reais. Mateus hesitou, sentiu o peso do sangue de suas decisões. Eles decidiram pelo risco furtivo. Mateus assinou a caneta do rei uma autorização clandestina, sem carimbo, para que Jorim navegasse pela noite sob proteção discreta. O selo oficial não existia. Isso os exporia como conspiradores se viesse à luz. A escolha fez um buraco no centro do poder. O rei se tornava, por um ato, conivente com um crime para recuperar uma peça de sua história. Isabela, ao ouvir, vomitou e sorriu com medo e alívio. O Ônix permanecia em Mar-Bruma. Daltan, no entanto, anunciou à cidade um plano. Na próxima lua cheia haveria uma audiência pública em que o pingente seria quebrado em praça para purificar a traição, e Elda seria julgada diante do povo. A data era concreta. A cidade correu como pólvora. O cliffhanger fechou a noite. A lua cheia marcaria o confronto. Jorim partiu ao anoitecer, com a marinha de Daltan vigiando o porto, e a fortaleza prendeu as chaves do cofre onde o Ônix estava. Mateus olhou para a assinatura que tornara pública a sua cumplicidade. Isabela tocou a palma marcada pelo pacto e sussurrou que, se falhassem, não restaria apenas a coroa, restaria a ruína da vida que haviam tentado proteger. A chuva lavou as palavras, e a fortaleza de Mar-Bruma acendeu tochas. A audiência estava marcada para a noite da lua cheia. A lua cheia incendiou a praça da fortaleza de Mar-Bruma, mas o espetáculo que Daltan queria foi interrompido antes que começasse. Jorim e a tripulação, movendo-se como sombras pelo cais, invadiram a Câmara das Chaves. Sela, que temera uma vida, abriu passagens nos arquivos e entregou selos que haviam sido escondidos. Mara desviou patrulhas com carga falsa. Corvo foi preso em um beco ao tentar fugir com as chaves. Seus homens se dispersaram quando souberam que o mar fora bloqueado por ordens que já não obedeciam a Daltan. O Ônix foi recuperado em silêncio e trazido para a praça, enquanto o marquês tentava transformar a audiência em guilhotina pública. Mateus subiu ao estrado com a mão direita travada pela cicatriz e o punho parcialmente atrofiado, lembrança concreta do desvio que fizera na emboscada. Não fingiu força, mostrou-a. Abriu os documentos que Jorim trouxera, registros do cais, contas lavadas, a entrada do caderno que ligava a casa Aemar a pagamentos e a ordem do ataque. Um prisioneiro pressionado confessou o contrato que Daltan assinara para remover testemunhas e liberar a noite. A multidão ouviu. Os comandantes costeiros viraram a cabeça. Daltan, vermelho de fúria, fez o gesto de puxar aliados, mas a guarda que restara hesitou. Lealdade custa quando provas mostram sangue no contrato. Isabela teve seu segredo desvelado ali mesmo. A carta da mãe, as entregas ao mar, o juramento feito por mulheres de bruma para proteger um foco. Não foi traição. Foi um arranjo de proteção. O rei ouviu as linhas que sua infância lembrava como feridas e pela primeira vez falou pública e verdadeiramente sobre a noite que o moldara. As casas costeiras que trocaram silêncio por sangue,
a promessa quebrada que matara sua família. A revelação foi uma faca para todos. Mateus não recuou. Chamou a cidade a julgar com documentos, não com espetáculo. Daltan tentou desacreditar o Ônix, quebrando-o em praça. Havia tempo e ordem para uma farsa. Quando um oficial avançou para tocar a pedra, Isabela ergueu a voz e, com febre e fome de justiça, pediu para falar primeiro. Ela tocou o ônix com a mão que conhecia dor e custo. A prata vibrou e soltou uma luz breve que mostrou, aos que olhavam, lembranças de juramentos no cais. Não magia para corromper, mas testemunho. Mateus então fez algo que mudou o destino do dia. Anunciou que não permitiria que um símbolo que ligara Dom à política fosse usado para depredar duas vidas, a dela e a cidade. Com a autorização que só ele podia dar, Mateus ordenou que o conselho formasse um tribunal público com notários neutros e mandou prender Daltan por conspiração e trapaça. Quando Daltan tentou avançar em derradeira violência, foi detido por soldados que haviam cometido a escolha difícil, proteger a cidade, não o ambicioso. A emoção explodiu e Daltan foi levado. O veredito foi rápido, traidor com provas, execução por conspiração e assassinato de inocentes. Não houve absolvição nem pompa, houve justiça dura. Daltan morreu lutando por rede de poder que ele mesmo tecera. A pedra, porém, precisava de fim simbólico. No centro da praça, com as mãos sangrando um pouco, Mateus já não temia mostrar corte, e Isabela ainda pálida, eles partiram o ônix. Em silêncio, raspando com uma lâmina. Mateus dividiu a prata entrelaçada. Isabela deixou que seu sangue tocasse a brecha. O ônix que atara juramentos virou duas metades. Uma ficou com Isabela, menor, sem fio capaz de ancorar votos políticos. A outra foi selada em um cofre público e enfraquecida por rituais escritos e assinados diante de notários. O símbolo deixou de ser instrumento de silêncio e tornou-se lembrança, escassa, mais frágil, sem poder de controlar destinos de casas. A transformação física foi também moral. O ônix não era mais arma de exclusão. As consequências do triunfo foram reais. Mateus perdeu apoio entre nobres que pediam punição maior por sua insensatez. Ele renunciou a cargos mercantes do litoral, transferindo poderes de porto a um conselho municipal para evitar nova chantagem. Pagou com prestígio. Sua mão nunca mais foi perfeitamente ágil. Certas noites a dor lembrava-lhe a escolha feita. Isabela pagou seu preço. A metade do ônix em seu bolso permitiu-lhe continuar moldando sombras, mas com menos alcance e maior custo. Cada uso a deixa mais presa fisicamente à memória das dores que curou. Ela ganhou, porém, voz, foi nomeada conselheira voluntária para assuntos de ômegas e curas. Sua experiência transformou leis. Elda foi libertada e recebeu pequeno comércio subvencionado. Sela, por coragem tardia, tornou-se guardiã dos arquivos e recebeu proteção sob nova lei que proíbe o uso político de documentos pessoais. Jorim perdeu o barco, mas recebeu permissão para gerir os cais e passar a licença e a sua tripulação. Mara teve perdão de dívida e proteção oficial para seu navio. Corvo foi julgado por crimes menores e enviado para trabalho nas estradas. A casa Aemar, exposta, foi despojada de privilégios e obrigada a pagar reparação. Nada que apagasse dores, mas gesto público de responsabilidade. A transformação final dos protagonistas foi visível em atos. Mateus deixou de vestir a luva direita para o mundo, mas a usava às vezes para não mostrar fraqueza desnecessária. A cicatriz no pescoço lembrava o preço. Agora assinava com mão que tremia de tempo em tempo, mas com voz que convidava a diálogo e garantias. Promoveu reformas que limitaram o uso político de sinais de linhagem.
Isabela, que a princípio temera que seu dom aprendesse a outros, aprendeu a escolher quando curar e quando não interferir. Usou a sombra apenas como ponte, nunca mais como laço para extinguir a autonomia alheia. Elas ficaram marcadas. Ambas mudaram sem se tornarem inteiras outra vez. Meses depois tem... Serra Alta ainda guardava o palácio. Mar Bruma reabriu os portos sob novas regras. O Largo de Ames recuperou barracas e vozes. A última cena aconteceu na varanda do domínio de Serra Alta, onde o vento cortava as colinas, e lá ao longe as torres de Mar Bruma viam o mar. Mateus apoiou a mão esquerda na balaustrada. Ao seu lado, Isabela segurava a metade do ônix que restara. Juntos olharam o Largo de Ames, mercados que vendiam pão, barcos voltando ao cais, pessoas que caminhavam com cautela e esperança. Ela colocou a mão sobre a dele, encostando a palma marcada pela ferida no peito dele. Ele olhou-a e sorriu, curto, sem coroa. Pagamos pelo que prometemos, e valeu cada dor. A sensação que ficou foi de começo com cicatrizes, esperança realista, frágil e decidida, enquanto a brisa do mar limpava as bandeiras e as luzes baixas do porto acendiam um novo trabalho.